Nós estamos recebendo por telefone a coach e psicóloga Cíntia Seabra. Nós vamos falar sobre a jornada correta do emagrecimento, que deve, imprescindivelmente, começar pela cabeça, tá certo? Vamos falar com a Cíntia, então. Boa tarde, Cíntia. Muito obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, Bruno. Tudo bem contigo? Satisfação imensa a minha de estar aqui contigo e com os ouvintes desse Nordeste maravilhoso. Muito obrigado. A satisfação é nossa, pode ter certeza. Você é coaching de emagrecimento. Vamos falar um pouquinho sobre essa sua profissão para que o nosso ouvinte saiba qual é essa sua especialidade, Cíntia. Ok, Bruno. Na verdade, o coaching de emagrecimento é uma metodologia já bastante utilizada em países como Estados Unidos, Canadá, países da Europa, o Japão. E aqui no Brasil é uma modalidade ainda bastante recente, porém já está trazendo resultados fantásticos para as pessoas que estão nessa labuta de dietas, programas de reeducação alimentar, exercícios físicos, que até emagrecem e depois de um tempo volta novamente a engordar. Cíntia, nós conhecemos na boa forma, o personal, né? Aquele que acompanha, ou a personal que acompanha o seu cliente diariamente nos seus treinamentos e tudo. O coach do emagrecimento também fica todos os dias em contato com o seu cliente, é isso? Não, na verdade o coach de emagrecimento é um profissional que acompanha, que monitora aquela pessoa que está com dificuldade para baixar o peso, né? Tem ali aquela briga constante com a balança, porque na verdade tem dificuldade de instalar novos hábitos. A gente sabe, né, que para emagrecer você tem que sair da sua zona de conforto. Em outras palavras, você vai ter que fazer coisas diferentes, instalar novos hábitos para ter resultados diferentes. Nesse sentido, o profissional, o coach de emagrecimento, vai monitorar essa pessoa, seja através de um acompanhamento de sessões, pode ser sessões individuais, como podem também ser sessões em grupo. Ou até mesmo, eu, por exemplo, eu tenho um programa online, onde eu trabalho técnicas e ferramentas específicas de coaching, para que as pessoas, de fato, saiam da sua zona de conforto, lidem, por exemplo, com os seus sabotadores. A gente sabe que tem sempre sabotadores no meio do caminho. Por mais que você tenha o interesse, o desejo de se olhar no espelho e gostar da imagem que vê, muitas vezes a pessoa não consegue, de fato, ir até a academia, seguir com um programa de reeducação alimentar. Por quê? Porque, na verdade, precisa desenvolver uma mente magra. Aquela pessoa que está buscando ter um corpo efetivamente magro, primeiro precisa cuidar da sua cabeça. Aquela pessoa que tem uma mente gorda, infelizmente, vai ter muita, mas muita dificuldade para ter um corpo magro. Então, só para fechar a tua pergunta, Bruno, o profissional, o coach, ele faz o monitoramento para que a pessoa instale novos hábitos, para que cuide da cabeça, vença seus sabotadores e possa, com certeza, se olhar no espelho e gostar da imagem que vê. É um trabalho muito mais psicológico do que um trabalho metabólico, vamos dizer assim, né? Exatamente. Esse monstro que você chama de sabotador, e que eu chamo de monstro há muito tempo, ele costuma encaminhar as pessoas só para o que não pode, né? Exatamente. Não existe um sabotador para alface, para escarola, para espinafre. O sabotador, ele adora sorvete, hambúrguer e essas coisas todas. Como é que se lida com essas pessoas que você disse que precisam começar a emagrecer pela cabeça? É conscientizando de que maneira? É muito boa a tua colocação, Bruno, porque é realmente verdade, né? O sabotador geralmente é aquele sorvete que está no freezer, é aquela barra de chocolate que está guardada, aquele happy hour com os amigos que você toma vários chopps, aquela porção de calabresa, batata frita. Bom, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: o nosso cérebro, ele não gosta de sofrer. Na verdade, o nosso cérebro, ele é bastante interesseiro, né? Isso é neurociências. Então, assim, a gente tem que associar motivadores pelo prazer, né? A gente tem que associar coisas boas, prazer na meta de emagrecer e mostrar para nossa cabeça que se você não fizer nada para realmente ter o corpo que você quer, para alcançar o peso desejado, isso vai te custar uma dor. Você já está tendo, possivelmente, prejuízos, você já está sofrendo por pesar o que você está pesando.
E se você seguir assim, esse prejuízo só pode aumentar. Então, assim, para a gente liquidar esses grandes vilões que são os sabotadores, a primeira coisa é a gente ter clareza que essa meta de emagrecer, ela tem que ser prazerosa. As pessoas querem chegar no destino, mas não querem curtir a viagem, Bruno. E é isso que as pessoas muitas vezes acabam abandonando no meio do caminho a meta de alcançar o peso que deseja. Então, assim, o sabotador geralmente é aquilo que você gosta muito, é aquilo que você dá muito valor. A gente não pode radicalmente se privar dessas coisas que a gente gosta. Por exemplo, se você deixar de ir ao happy hour com seus amigos, em algum momento você vai enfiar o pé na jaca. Por quê? Porque você vai sentir saudades daquele momento gostoso, onde você bate um papo, relaxa, se descontrai, dá risada. Então, a privação, ela é inimiga do emagrecimento definitivo. Então, uma forma da gente lidar com os sabotadores é a gente, sim, ter uma meta definida, ter um planejamento adequado e ter clareza, em especial, que tem coisas aí nesse meio do caminho, nessa tua jornada do emagrecimento, que são valiosas e que você não pode abrir mão. Porque se você abrir mão, você vai voltar para trás em algum momento, porque você vai sentir saudades. É a hora que a pessoa enfia o pé na jaca e desiste do processo de emagrecer. As pessoas, elas não fracassam, Bruno, na hora de emagrecer. Elas simplesmente, elas desistem. Elas abandonam esse sonho, porque chega uma hora que fala, quer saber? Está muito difícil, isso está muito chato, eu estou fazendo muitos sacrifícios, eu vou voltar para trás. E só para fechar, o nosso cérebro não gosta de sentir dor, não gosta de sofrer. O nosso cérebro, entre aspas, é interesseiro, ele busca por prazer. Então você tem que estar alinhando a sua meta, associando coisas positivas, coisas que realmente vai te fazer bem. Nós estamos conversando com a Cíntia Seabra, que é coach e psicóloga, sobre jornadas corretas de emagrecimento. Cíntia, vamos falar sobre o desenvolvimento de uma mente magra. Como é que nós conseguimos atingir uma mente magra, esses que buscam o emagrecimento? A primeira coisa é lidar com a ansiedade. Na verdade, as pessoas que acabam perdendo o controle diante da comida são pessoas que muitas vezes padecem demais com a ansiedade. A gente pode pensar que 99% das pessoas que estão acima do peso são pessoas que estão muitas vezes com a cabeça lá no futuro. Eu brinco, elas já não andam mais com as suas cabeças em cima do corpo. O corpo está sempre no presente. Agora a cabeça está pensando na reunião que vai ter amanhã, em buscar os filhos na escola, em passar no supermercado, dar um telefonema para o pai. E muitas vezes também, Bruno, as pessoas que padecem com a obesidade, com o sobrepeso, elas estão em suas vidas insatisfeitas com alguma área. Pode ser um casamento que não está indo bem, pode ser um problema financeiro que ela esteja atravessando e, em decorrência que o aqui e agora não está muito agradável, ela fica altamente ansiosa. Como eu disse há pouco, a cabeça fica lá no futuro, acreditando que talvez as coisas estejam melhor. Nessa hora, quando a ansiedade toma conta, é quando a pessoa perde o controle diante da comida. Come para alimentar a alma, além de alimentar o corpo. A gente tem que comer para alimentar o corpo, não é mesmo, Bruno? Agora, tem pessoas que comem com uma busca frenética por aquilo que está faltando na vida. Por exemplo, se está faltando amor, vai buscar amor na comida, né? De repente, aquela barra de chocolate vai preencher aquela carência afetiva. Está faltando prazer, satisfação no casamento, vai buscar o prazer numa barra de chocolate. E assim é para uma série de fatos. Então, o primeiro ponto é a gente ter clareza que a gente tem que lidar com a ansiedade. Esse é um ponto fundamental. Uma vez que você reduza os efeitos nocivos da ansiedade e você olhe para a sua vida de maneira global e perceba, talvez, alguma esfera da vida que não esteja positiva, promova algumas mudanças para que você viva com mais qualidade, mais bem-estar, mais satisfação, você não vai buscar a comida como um remédio para os seus males. Você não vai buscar isso. Uma outra coisa é você ter clareza da sua essência.
Quem é você? Não é? As pessoas, elas querem ter um corpo bacana, um corpo bonito, um peso ideal, mas elas esquecem de perceber as próprias características. Antes de você ter um corpo ideal, você tem que saber quem é você. Eu gosto de dizer que emagrecer deveria ser escrito com S, emagrecer. Somente aquele que permite ser ele mesmo consegue verdadeiramente emagrecer de vez e dar um basta no efeito sanfona. Em outras palavras, aquele engorda, emagrece e engorda tudo de novo. E aí, uma vez que você sabe quem é você e você sabe exatamente quanto você quer pesar, é a hora que você vai fazer a sua jornada. Em outras palavras, é a hora que você vai mudar comportamentos. Deixar de fazer algumas coisas que não são tão interessantes para você ter o corpo desejado e começar a fazer outras coisas que são necessárias para que você volte novamente a se olhar no espelho e goste da imagem que esteja vendo. Olha, como você disse que a ansiedade é um dos males maiores nesse caso, como é que a pessoa pode nivelar o efeito e o tempo que esse efeito vai durar? Porque para mim pode durar um tempo, para você um outro tempo. Existe uma forma de que a pessoa possa medir, olha, eu em tanto tempo eu vou querer estar dessa maneira, não consegue, ela tem ansiedade. Como é que se nivela esse tempo pessoa por pessoa para que a gente possa encerrar, Cindy? Você está falando o tempo... É, porque, por exemplo, eu quero emagrecer alguns quilos, mas eu tenho um tempo necessário para isso em que eu suporto, porque eu sou ansioso, de repente naquele prazo eu não consigo, eu jogo tudo por água abaixo, eu desisto. Qual é o tempo que a pessoa deve estabelecer para isso? Enquanto ela tiver força de vontade, é ligado a que isso? É uma resposta muito pessoal. Evidentemente, o que a gente tem que descobrir para que a pessoa consiga emagrecer, e emagrecer aqui, Bruno, eu estou falando de emagrecimento definitivo. Não é esse emagrecimento que você corre como se fosse uma busca frenética, um campeonato para você chegar no peso que você quer, só que depois você volta a engordar de novo. Não é isso. É emagrecer, sim, alcançar o peso ideal, mas sustentá-lo, mantê-lo. A primeira coisa é você ter um grande porquê, né? Quem tem um grande porquê enfrenta qualquer como. Então você tem que associar à sua meta uma grande razão, o que vai realmente fazer você levantar da cadeira e modificar algumas coisas na sua vida. Para você gerenciar bem o peso, você tem que gerenciar bem a sua vida. Para você gerenciar bem a sua vida, você tem que estar no presente, viver o seu aqui e agora. Olhar de repente para as demais áreas da sua vida e perceber, talvez aquela que não esteja tão satisfatória. Uma vez que você resolve ali algumas questões pontuais, você vai reduzir a sua ansiedade. Você vai viver de uma forma muito melhor, tendo capacidade, assim, para realmente seguir adiante com o seu planejamento estratégico e emagrecer de vez. Agora, a pergunta que você me fez, se eu entendi bem, é uma questão muito pessoal. Vai depender, evidentemente, dos esforços da pessoa. Agora, vale dizer também que tudo que você precisa para emagrecer está em você. Bem como tudo que pode atrapalhar você emagrecer está em você. Às vezes as pessoas elas buscam alternativas, saídas, métodos que estão aí fora, mas a vida dela, o estilo de vida que ela tem, o histórico de vida, a trajetória, às vezes aquilo que ela quer utilizar não cabe na jornada, no dia a dia, na rotina que ela tem. Nessa hora, cada um é um. Né? Então, como a nossa digital, cada um é um, a gente tem que respeitar a essência, a maneira que você vive, olhar para a vida de uma forma geral, gerenciar bem a vida para que assim você consiga gerenciar bem o peso e realmente emagrecer de vez. O coaching de emagrecimento tem essa atenção de forma muito precisa, muito forte. É um olhar para dentro para que você consiga chegar lá no teu resultado. E nessa hora, a jornada é muito mais importante que o destino. A gente pode emagrecer com prazer. Precisamos abandonar aquela ideia que emagrecer é sofrido, tem que fazer sacrifício, fazer grandes privações. A privação, ela alimenta a compulsão. Então, assim, o que eu falo para o ouvinte que está aí do outro lado, prestando atenção nessa conversa, não seja radical, não abandone as coisas que você gosta.
O sabotador é algo que você dá muito valor. E se você deixar de lado isso que você dá muito valor, em algum momento você vai chutar o balde, como as pessoas falam, e vai voltar para trás. Você vai sentir saudade. E é nessa hora que você volta a engordar e ser uma vítima do efeito sanfona. Cíntia, para que a gente possa encerrar o programa online O Segredo do Emagrecimento, nós encontramos aonde, Cíntia? O segredodoemagrecimento.com.br é um site que qualquer um pode acessar. Inclusive, Bruno, para quem quiser descobrir os seus sabotadores do emagrecimento, faça o seguinte, entre no site, o segredodoemagrecimento.com.br, e lá você vai ter a oportunidade de baixar gratuitamente o e-book. Descubra os seus sabotadores do emagrecimento. Também, neste site, há a possibilidade de você se tornar membro do programa O Segredo do Emagrecimento em 8 semanas, que nada mais, nada menos, é um programa de coaching de emagrecimento, onde eu utilizo as técnicas mais modernas que existem e ferramentas de coaching para auxiliar, de fato, as pessoas a emagrecer. Basta então entrar no site, o segredoemagrecimento.com.br, baixe gratuitamente o e-book, descubra seus sabotadores e vai ser uma enorme satisfação poder contribuir com esse pessoal, esse povo lindo do Nordeste, a emagrecer de vez. Então chega para lá nesse sofrimento, né, de olhar no espelho, não gostar da imagem que vê, abrir a porta do guarda-roupa e sofrer quando vai pegar aquela calça jeans e não está subindo o zíper. Enfim, isso é muito desagradável, não é, Bruno? Mexe com a autoestima e a gente está aqui nesse mundo para ser feliz, para viver bem. Vamos gerenciar bem a vida, para que a gente possa gerenciar bem o peso e vamos adiante, porque é lá na frente que está o seu objetivo. De modo que essa jornada, que esse processo de emagrecimento seja gostoso, seja prazeroso. O coaching de emagrecimento ajuda você a perceber que você pode emagrecer sim, sem grandes sofrimentos, sem grandes histórias ou sacrifícios. É possível, bem como é possível você manter o peso que você quer, sem ser uma vítima do efeito sanfona. Tá certo. Cíntia Seabra, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por recebê-la aqui no CBN Cotidiano e até a próxima, Cíntia. Eu que agradeço, Bruno, um grande abraço. Próxima, Cíntia. Eu que agradeço, Bruno, um grande abraço. Próxima, Cíntia. Eu que agradeço, Bruno, um grande